Olá, a paz a todos. Dando continuidade à mensagem de ontem, queria compartilhar com vocês, ainda falando da fé, a fé e graça, Romanos 5:21, que diz assim: para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, o pecado, ele reinou na morte, né? Jesus levou sobre si, né? Ele reinou na morte. A graça pela justiça, para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós somos salvos pela graça em Jesus Cristo, pela fé em Jesus Cristo, que Ele veio nesse mundo, que Ele morreu, que Ele ressuscitou. Foi comemorado esses dias, né? Uma data que colocaram para ser comemorado. A gente não sabe exatamente quando que aconteceu, mas a gente sabe que na Bíblia relata que foi na Páscoa, né, que tudo aconteceu. Então, pelos homens, eles criaram uma comemoração, né, de Páscoa e muitas pessoas celebram, muitas pessoas participam, né, de algumas coisas e fazem algumas coisas para comemorar a morte de Jesus. Sim, é comemoração, porque foi ele vindo, é momento de alegria. Foi triste o sofrimento dele? Foi. Mas é comemoração pela morte dele, porque por ele nós somos resgatados e por ele nós fomos abraçados pela graça e pela fé. E é isso que nós estamos buscando. E é isso que nós temos aprendido e que nós temos falado e pregado, né? A fé, a graça na salvação do nosso Senhor Jesus, crendo que nós vamos ter a vida eterna. Mas e para chegar lá? E para chegar lá? Será que o tempo todo nós temos que levar uma cruz, gemendo e chorando? Como Jesus falou, cada um pega a sua cruz e me siga. E aí muita gente acha que para ser salvo tem que o tempo todo levar um fardo nas costas. Não tenta aprender, não tenta se aprimorar na palavra, não tenta buscar ali na palavra de Deus que o Senhor venha muitas vezes dar uma interpretação para a sua vida, não é? Não é porque Jesus disse para você levar uma cruz que você tem que levar sofrimento só na sua vida. Eu achava que era isso. Nossa, para receber salvação, para eu ser salva, eu tenho que viver sofrendo a minha vida toda até a minha salvação, então? Quem que aguenta? Me fala que Deus ia apanhar os seus filhos na terra para viver sofrendo o tempo todo? Claro que não. Não estou aqui só para falar de prosperidade, de casa própria, de carro próprio, porque isso não salva ninguém, não é? O Senhor fala que não ajunteis tesouros na terra, mas ajunteis tesouros no céu, né? Só que isso daí é uma maneira que Jesus colocou, porque tem muitas pessoas que acham que vai viver a vida eterna na terra e começa a acumular bens, acumular bens, acumular bens, acumular bens e não é capaz de dar um pão para alguém. Mas assim como eu também conheço pessoas, viu, que são ricas e eles ajudam muita gente. É que eles não gostam de se expor, porque muitas vezes se expondo se torna a situação difícil, né, para eles. Eu já me expus algumas vezes e não querendo se aparecer, entendeu? Mas você fica com dó, você vai, visita, muitas vezes visita a pessoa e começa a ajudar a pessoa, e aí você começa a ver, quando você vê, a pessoa está nas suas costas, você está levando a pessoa. Quem que já não se sentiu assim, não é verdade? Mas você vê que parece que a pessoa não está tentando se esforçar para mudar, não é? Então, aí tem duas coisas, né? Então, não é porque a pessoa é rica que ela não vai para o céu. Eu falo assim, rica financeiramente, né? Que ela não vai para o céu. Mas ela vai para o céu através da fé que ela tem, da graça que ela tem, do que ela vive o amor de Deus, o amor ao próximo, né? É isso que é a palavra de salvação. A palavra de salvação é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Mas não é porque você ama o próximo como a ti mesmo que você vai colocar ele dentro da sua casa, né? Porque eu já fiz isso e o resultado não foi bom, foi drástico, foi desagradável. Então a gente tem que pôr limites, sabe? Você quer ajudar a pessoa, você vai, ajuda a pessoa, mas tente ficar o máximo em off, né?
que você puder. Porque cuidado com quem você põe dentro da sua casa, né? Você leva a pessoa dentro da sua casa, a pessoa come o pão na sua mesa, toma banho no seu chuveiro, dorme na sua cama, não é? E aí o dia que você fala para a pessoa, não, agora basta, não é? Você tem sua casa, você tem sua cama, você está ganhando seu pão, você tem que lutar para você melhorar de vida, não é? Se eu estou melhorando de vida porque eu estou lutando, e aí a pessoa se vira contra você. Te calunia, te faz muitas acusações, mas isso daí é só o Deus e o tempo que vai mostrar. Porque a árvore e os frutos não se esconde, não é? A árvore e os frutos não se esconde. Porque você vai ver, pelos atos da pessoa, um dia a máscara cai, né? De qualquer um. E aí você traz, se você ainda está desconfiado, você tem que começar a perguntar, né? Pergunta para alguém da família se você está em dúvida, alguém do trabalho. Porque a pessoa ela não vai conseguir fingir uma coisa que ela não é a vida toda. Porque eu sou assim, gente. Quem me conhece, eu sou assim. Eu sou às vezes de falar pouco, às vezes de falar muito. Eu sou na minha, mas eu sou o que sou, né? E às vezes até tem pessoas que se aproveitam disso, porque às vezes falam coisas, né, e eu não consigo responder. Mas isso às vezes faz mal e ao mesmo tempo faz bem, né? Porque às vezes, dependendo do que você responde, às vezes você se arrepende, né, do que fala depois. E aí as palavras não voltam mais, não é? Porque o Senhor fala que o que te contamina não é o que põe para dentro, né? Mas espiritualmente é o que sai para fora, né? O que sai da nossa boca, que é o que nos prejudica, que é o que faz mal para nossa vida, não é? Então, o caminho que eu trilhei para chegar onde eu cheguei, eu tive que mudar algumas coisas. Porque a maneira, muitas vezes, que foi trazido dos antigos, eu falo a verdade, gente, não tinha uma boa interpretação de servir a Deus. Parecia que você servir a Deus era levar um fardo nas costas. E não é assim. Se for assim, ninguém consegue. Ninguém consegue. Jesus falou, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Jesus falou. Senão ele não tinha falado isso. Não é? Então, vamos começar a pensar. Você que está servindo a Deus está desanimado. Coloca a sua fé em prática. Começa a orar visualizando esses problemas resolvidos. Comece... Opa, pernilongo, gente. Isso aqui dá morar no meio do mato. Mas, voltando a falar, então, Deus fez grande transformação na minha vida. Aprendi muito, graças a Deus. E é isso que eu queria compartilhar com vocês, tá? Busque colocar a sua fé. Tudo bem, Deus usa a vida de pessoas. Mas às vezes também não é Deus. Tá? Nós sabemos que tem um espírito contrário, chamado um inimigo, né? Para não falar outro nome, não é que vocês sabem, que ele chegou até Jesus Cristo usando a vida de Pedro. Quando Jesus falou que o Cristo ia padecer, que ele tinha que morrer, Pedro falou, não, mestre, não faça isso. Isso não vai acontecer. Jesus falou, para trás de mim, Satanás. E era seu apóstolo, seu seguidor. Então, Satanás, naquela hora ali, Pedro deu uma abrida de brecha, naquele momento, e Satanás usou a boca dele. E era apóstolo de Jesus. Então, irmãos, precie bem essas palavras. Seja pastor, seja cooperador, seja quem for. Aprecie bem essas palavras, sabe? Ah, mas está lá no altar da igreja. Cuidado, cuidado. A palavra do Senhor, ela veio para te trazer paz, amor, tranquilidade e não mais aflição para sua vida. E não mais complicação para sua vida. Tá bom? Comece a colocar na balança aí o que está acontecendo na sua vida. O que está acontecendo? O que está causando mais tribulação e desânimo e você está querendo desanimar e está querendo desistir de servir a Deus. Não é? Porque muitas vezes você quer agradar a religião e não a Deus. Igual eu, por muito tempo, quis agradar a religião. Não, mas não é religião que vai nos salvar. É Deus, é Jesus. Comece a pensar nisso, tá? Comece a pensar nisso. Então, comece a ler mais, a orar mais, a praticar mais a sua fé.
tá bom? São essas palavras que eu queria falar com você. Deus abençoe muito sua vida. Se inscreva no canal, compartilha, curte e Deus abençoe muito a sua vida.